Bem-vindos ao podcast Empoderamente, o podcast que te inspira a sonhar alto e agir com propósito. No episódio de hoje, nós temos uma conversa deliciosa, né, Dani? Literalmente. Literalmente, gente. Tá muito bom hoje. Verdade. Hoje nós vamos conhecer a história por trás de uma das churrascarias mais famosas de Valência. Nós vamos conhecer um brasileiro que trouxe sabor, tradição e o espírito empreendedor até a Espanha. Não fique de fora dessa conversa de hoje. Continue aí, porque hoje nós vamos conhecer a história de muito trabalho duro e muita carne boa vai ter hoje aqui. Sim, gente. Nós vamos aprender um pouquinho hoje. Eu estou falando do Brasa e Samba, né, Dani? Onde nós vamos conhecer a história, como foi criado, como tudo começou. Então, se você conhece essa churrascaria, já envia para todo mundo que você conhece, para os grupos, todo mundo, todos os seus amigos, envia, porque essa história hoje promete. Essa história promete. Sim, gente, eu tenho certeza que você vai tirar muito proveito de muitas coisas que nós vamos falar aqui. Então, olha, para aí, 5 segundos, a gente vai esperar você. Já curte primeiro, curte esse vídeo. Curtiu? Tá, agora envia aí para algumas pessoas para você poder divulgar informações. E lembrando que toda semana a gente está subindo episódio aqui, gente. Então, olha, ativa o sininho para você não perder nenhuma história. Porque vai que na semana que vem você perde a mensagem que você deveria receber. Então, ó, já aproveita, ativa aí. E agora a gente vai receber ele, o João. Seja muito bem-vindo, João. Prazer é meu estar aqui, poder ter esse bate-papo com vocês. E obrigado pelo convite. Contar um pouquinho de nossa história, da história do restaurante, do Brasa e Samba e de muita coisa, né? De 20 anos já de Valência, de Espanha, de como tudo começou. Na vida nada cai do céu. Tem que ter muito trabalho por detrás, maturidade, experiência. E já são 16 anos de hosteleria. Uau. E hoje com 7 anos, restaurante próprio com Brasa e Samba. E antes do Brasa e Samba, 4 anos de Jardins de Itabarca, onde a gente era responsável do catering, que todos os sábados fazíamos lá, já o rodízio com o espetáculo brasileiro. Tá bom? Vai ser interessante. Já tem muita história, hein? Gente, vocês já estão vendo que já tem história aí para contar, gente, porque toda essa trajetória não é fácil. Então, se você também está no mundo da hosteleria, né? Ou se você está no seu negócio e quer conhecer uma história de coragem, porque tem que ter coragem, não é, João? Coragem e paciência. Tem que ter coragem, né? Agora me diz, como é que um brasileiro vem para a Espanha e monta assim um negócio famoso pra caramba? Como é que é isso, gente? Porque todo mundo conhece. Conta o segredo para todo mundo. Tem um ditado na Bahia que o baiano não nasce, né? Ele estreia, né? Então, quem não sabe, eu sou capoeirista também, né? Uhum. Eu vim através da capoeira em 2005. E aí, chegando com a capoeira, foi onde eu vi que ia ter um futuro próspero até chegar na hosteleria. Na verdade, eu chego na hosteleria por um acidente, que foi a crise de 2007, 2008, que tanto Valência como Espanha passou, né? E não tinha realmente trabalho. E aí eu saí da área de dar aula de capoeira, como da área de importação e exportação, que era dentro de um escritório, fazia negócio, a gente importava açúcar do Brasil para a Arábia Saudita, sucos naturais do Brasil para a Europa, era bem bacana. Então, isso no Brasil? Não, isso aqui em Valência. Isso é o primeiro eu ajudava que ele fez, a empresa, né? O primeiro foi dar aula de capoeira e o segundo trabalho... Ah, entendi. E aí, com a crise, um amigo falou, caramba, tá precisando de garçom nessa franquia. E aí eu cheguei mais ou menos por acidente, como todo mundo que chega sem experiência laboral. Isso eu ia te perguntar, você nunca tinha trabalhado não, nisso? Nunca tinha pegado uma bandeja na minha vida de garçom, né? Porque não trabalhava na hosteleria. E aí minha chefe falou, você sabe mais ou menos fazer o quê? Eu falei, não, estou disposto a aprender. E é o que eu falo a todo mundo, ninguém nasce sabendo, mas tendo força de vontade e dedicação, você alcança seus objetivos. E aí eu fui ser caipirinista. O engraçado disso tudo é que eu bati recordes no meu primeiro dia de trabalho.
Pela simpatia, pela chave de venda. Aí o chefe da franquia me liga desde Madrid, que é um menino que está na caipirinha, porque eu tinha conseguido vender eu ia perguntar o que era caipirista. Não, caipirinha. Tá, caipirinha é nossa bebida, né? É brasileira, né? Com limão, com lima, açúcar, gelo picado e a cachaça, né? Então é muito típica aqui fora. E aí eu era só vender isso. Caipirinha, caipifruta de maracujá e caipifruta de morango. E tinha também caipirinha sem álcool naquela época. Aí meu primeiro dia eu bati lá a venda de recorde, eu vendi quase 70, né, caipirinhas na noite. E é engraçado que as pessoas falam, não, você vendeu mais de 100%. Como vendeu mais de 100%? Por quê? Porque eu vou dar um exemplo. Das 100 pessoas que estavam no restaurante, 40 repetiram. Nossa! Eu não precisei vender a todos. Então, sempre isso, às vezes, o objetivo não está em todos. Isso é bastante interessante para quem está começando aí em todos os âmbitos laborais. O objetivo não está em todos. O objetivo está em uma grande minoria ser fiel, repetir, gostar da ideia e gostar do produto. E assim foi minha carreira. Eu fiquei nessa franquia durante 7 anos. E aí, depois de 7 anos, também por crise na hosteleria, eu decidi sair e montar meu negócio próprio, onde, por essa chefa, a Isabel, tenho que ser agradecida a ela eternamente, ela sabe, porque a gente tem que agradecer em vida. Ela falou com 3 meses, não, você tem que ser encarregado. Mas só que para ser encarregado, você tinha o objetivo de ficar 1 semana em cada posto de trabalho. E o importante, que eu vou chegar lá também nesse tema, que muitos dos trabalhadores que estão vindo desde do Brasil não entendem que os trabalhadores aqui são polivalentes. Polivalentes no sentido de fazer todas as coisas. Mas não são todas as coisas por estar sendo explorado. Porque é positivo para ele. E através disso, eu passei 1 semana dentro da cozinha, 1 semana de churrasqueiro, preparando, cortando, 1 semana nos entrantes, 1 semana atrás da barra, fazendo... E aí eu consegui montar o que chamam hoje Brasi Samba, que eu acho que... Aí eu vou falar um pouco assim, somos o restaurante mais seguidos em Valência, incluso até de Espanha. Eu poderia comprar seguidores, só encontra comprar seguidores. Né? Hoje a gente está com mais de 27 mil seguidores, mais reais, durante esses 7 anos. Né? Instagram acabou de superar Facebook. Por Facebook já vamos por quase 15 mil. E o mais bacana é que em Google, quando as pessoas buscam, estamos aí em primeiro, né? Porque temos bastante estrelas, 5 estrelas. Apesar de ter as negativas também, que eu respondo. Parte, né? Minha faz filha parte. fala, pai, você responde, eu respondo. Aí eu tenho... Não, que o dono... Não, pera, gente, o dono é uma pessoa normal, humilde, de família, trabalhadora, mas que tem o direito de responder também com respeito. Essa semana, tem 2 semanas, até uma brasileira falou, não, estava de férias em Valência, vi os comentários e resolvi não ir pela falta de educação do dono. Eu nunca faltei respeito a ninguém. Aí eu só simplesmente falei, você mesmo já está demonstrando, você está me dando uma estrela negativa sem vir meu negócio, sem conhecer, sem vir meu local, sem nem me conhecer e opinando de mim. Mas isso faz parte do ser humano hoje em dia. Aí eu entrei no negócio dela lá, tudo era negativo. Eu falei, aí essa pessoa precisa de Deus na vida dela, precisa de paz, de tranquilidade, né? Porque... Existem pessoas assim. Sim. Sabe o que acontece? É que eu já percebi muito que as pessoas entram nos perfis e elas olham assim, tá, vou olhar as 5 estrelas e tal. Ah, tá, isso aqui é excelente. Ah, isso aqui comi muito bem. Então, esse é 1 estrela. E ela fixa. Nós seres humanos, as 5 nós estrelas, temos essa... Tem isso. Né? Eu respondo as negativas muito rápido. As positivas, às vezes, fica lá... Mas é normal, porque a gente sabe o que faz. Então, quando você recebe algo que você fala, pera... Essa crítica não é Como é que você real. não comeu? Se meu churrasqueiro é obrigado a passar os 10 tipos de carnes, você vai repetir o que quiser. Como é que você... Porque eu posso entender assim, ó. Ah, hoje estava muito cheio e o passador de carne demorou de passar. Te compro. Ah, o restaurante estava cheio em pleno julho e estava calor. Pô, meu amigo, tá calor em toda a Espanha. Dentro de minha casa tem ar-condicionado e tá calor também. Você pode ir em qualquer lugar. Mas é o que eu te falo. Seguramente você não está acostumado a viver o calor da Europa. Que o sol nasce quase 7 da manhã e se põe 10 da noite. Mas como assim você tem sol até 10 da noite?
tem sol até 10 da noite. Sim. E eu As tenho pessoas 5, se surpreendem, sim, é verdade. São 5 aparelhos de ar-condicionado e isso não é suficiente. Sem contar a brasa, né? A braseria Não, que tem o lá. extrator, não é nem As pessoas que se movem. E o extrator da campana? Todo restaurante é obrigado por lei ter a campana. Então eu tenho uma cortina nas portas da cozinha, mas mesmo assim o extrator, ele respira aquele ar frio e joga fora. Então E deixa eu te perguntar, o Brasa Samba ele existe há quanto tempo? São 7 anos. 7 anos. 2007 e da onde de outubro. surgiu a ideia assim, cara, vou abrir uma churrascaria? Eu fiquei 7 anos na franquícia. E a franquícia era de churrasco? Era de rodízio. Era de rodízio entendi. brasileiro. Aí você falou assim, vou sair e vou abrir o meu próprio restaurante. na Ou minha surgiu época, a oportunidade? A verdade, eu saí porque eu sou uma pessoa assim, ó. Não gosto de falar justo, porque eu acho que todo ser humano é justo, né? Uhum. Um dos gestores, um dos donos entrou, né? Então meu chefe vendeu a parte dele. E essa pessoa que entrou, é que eu não gosto de dar nome a essas histórias, essa pessoa que entrou, a primeira coisa que ele fez, ele foi tirar o plus das pessoas que tinham objetivos, que eram os garçons. E eu falei, não, amigo, eu não vou permitir. Não, mas no gerente a gente não vai tocar, não. Era questão de tempo. E eu fui um dos poucos de 16 pessoas que discutiu na reunião. Eu falei, por quê? Porque eu acho que no exército você não toca. Aquela pessoa, a gente estava faturando nessa época mais de 100 mil euros, entre 16 pessoas, 110, 120 mil euros. Era uma franquícia grande, então. Era uma franquícia grande. Ele fez isso aí, reduziu a 70. Aí na reunião, o único que teve coragem, aí é o lance da coragem, né? Eu falei assim, você já tem aí sua economia. Ele perdeu quase 40 mil euros. E aí foi por onde eu saí. Porque às vezes a gente fala o que não... Mas eu fui verdadeiro com ele. Como é que você vai se atrever a tirar 150 de uma pessoa que está faturando só ela 8 mil euros para a empresa? Não se pode fazer isso nunca. Entendeu? E aí são coisas passadas. Eu saí, tive o privilégio de sair. Aí eu fui para a discoteca, que era todos os sábados de verão, que a gente fazia o catering de rodízio com espetáculo brasileiro. Eu venho da capoeira e, através da capoeira, também fazendo espetáculo. Batucada, samba, capoeira. A gente fazia a gira por toda a Espanha. E aí, essa discoteca, os sábados, a gente dava 300, 330 pessoas. E muita gente reclamava, não, João, você tem que abrir uma em Valência, você tem que abrir uma na capital, você já tem tudo... Aí fomos e conseguimos abrir. Graças a Deus. Está aí 7 anos, cara, com muito trabalho. Eu admiro, porque nós dois já tivemos uma hosteleria, tá? E a gente sabe o que é, né, amor? E a gente falou, gente, não é para todo mundo. Não é para todo mundo. A gente falou, não é para nós. Vamos transpassar e a gente passa o local, porque não dá. É um trabalho que exige muito esforço físico e mental, cara, porque você tem que estar ali, você está lidando com pessoas, você tem que saber gestionar o pessoal, as pessoas também, os trabalhadores, o negócio. E tem que estar ali. É tempo, muito tempo que exige de você. A gente trabalha de quinta a domingo, né? Muita gente fala, não, você descansa 3 dias. Eu não descanso nenhum dia. Não tem como. Domingo de noite eu estou trabalhando segunda, terça e quarta, porque as pessoas não se dão conta do trabalho de trás que existe. Claro, existe uma preparação. Total. E a gente sempre vai ser crucificado. Dá Sim. igual se você pague bem, se pague correto, se deixa comer, jantar, ver telefone, beber. Você sempre vai estar sendo criticado, crucificado. Eu aprendi isso muito hoje. Hoje eu sou uma pessoa que eu busco viver muito minha família, estar muito... Não é que eu não tenha amigos, né? Mas ser muito reservado. E não seletivo também, né? Eu acho, né? O lance de reservado nesse sentido, por quê? Porque tem pessoas que só vai estar perto de você ali para tentar tirar algo. Tem pessoas que você ajuda pra caramba e é o primeiro a estar te criticando, jogando a pedra. Eu tive vou falar engraçado, eu tive um despido agora que cruzou uma linha que nunca tinha que cruzar. E aí me insultou, achando que eu não ia escutar, né? E 3 trabalhadoras vieram falar desse insulto. Eu falei, poxa, eu ajudei sua mãe, ajudei sua irmã, ajudei você, te ensinei a trabalhar, você só tem 4 meses de empresa. E às vezes as pessoas não aceitam quando você chama a atenção, fala, eu estou te pagando para trabalhar. Eu não posso estar aí, você está 4 minutos no telefone, você está de... E o cliente reclamando fora. Mas aí é o que eu falo, o salão está cheio e você, por distrações, não está
sendo responsável com sua obrigação, que é estar pendente do cliente, servir bem o cliente, amável ao cliente, mas no final o dono que é o mal educado. Sim. O dono que é o prepotente. É o que eu falo assim, misericórdia. Não, mas sempre vai ter essa briguinha, né, entre aspas, do chefe com os funcionários, né? Sempre vai ter isso. Eu sou católico, mas eu vou muito em igreja evangélica, leio a Bíblia, e eu sempre acredito nisso. 10.000 cairão à sua direita, 1.000 à sua esquerda, mas tu não serás atingido. E aí eu tô com isso aí, já tem 20 anos em minha vida, e eu acredito. Não é que eu fui tocado pela varinha, não. É que eu busco caminhar, pelo menos para chegar pela noite, com minha cabeça tranquilo, sabendo que eu fiz correto no meu ponto de vista. E eu sempre falo, busquem ajudar ao próximo, dá igual que seja o mesmo, mas busquem ajudar de verdade. Só que tem pessoas que com o tempo você sabe que você ajuda, amigas, agora Jesus mesmo curou tanta gente e não voltou para agradecer, cara. Então a gente não pode esperar também, né, das pessoas, porque infelizmente o ser humano é assim. O ser humano, cada um vai olhar o seu círculo, vai olhar para ele e pronto, né? A gente também aconteceu muito isso. Sim. E 2 perguntas. Pode fazer, fica à vontade, fica à vontade. Na verdade, tem muitas perguntas. Mas primeiro, assim, nessa trajetória toda que você está aqui, desde quando você chegou até hoje, qual foi o perrengue mais... Não, 2007. Difícil. 2007. O início, né? O início, claro. O início Porque a crise foi punk. Não tinha trabalho realmente. As pessoas não tinham... era um futuro incerto. E quando eu falo de um futuro incerto, hoje, por exemplo, a gente passou por uma pandemia, mas a gente estava... Não vou falar bem, porque isso aí seria injusto de minha parte, pela quantidade de pessoas que faleceram. Mas a gente estava ali... Se manteve, né? Você fala assim, hoje eu já tenho uma maturidade do negócio, uma estrutura. Uma estrutura de crédito, se necessitar, de país, né? A União Europeia ajudou com o ICO, apesar que você teve que pagar depois, o governo da Espanha. Mas porque as empresas que estavam corretamente foram salvas e a gente pôde superar essa pandemia. A discoteca que eu fiz 4 anos o catering, fechou, porque ela não aguentou o segundo ano. Sim. O segundo ano de pandemia dela foi muito complicado. E a gente parece que não viveu essa pandemia. Que nem um dá dano agora. Eu me vi na obrigação de ir lá ajudar desde o domingo. Eu tive o acesso através da Alcadesa de Picanha. Então eu podia entrar com o menu quente. Eu quero um menu quente, a comida quente. Porque as pessoas não queriam só um enlatado, aquele sanduíche frio. E foi bastante complicado, mas gratificante. Para enviar para as pessoas, né? Você fez, preparou comida para enviar para as pessoas. Você entrar de carro e não tinha acesso, tinha lama, tinha fango, tinha destroço, tinha carro, tinha tudo. Aqui chegou muita comida quentinha, feita na hora, preparada, assim, ia lá pegava os tuppers. Muita gente te abraçava, chorava e falava assim, ó, não pare. Mas essa mensagem para mim não era nem da pessoa, era de lá de cima. Não pare, siga. Aí você fala assim, caramba, meu irmão, aí tem que ter brasa no olho mesmo. Os 2 primeiros dias eu fui só, e o último dia, como eu tinha mais tranquilo, eu levei minha esposa, né, Melanie, manda até um beijo para minha esposa, está comigo aí há 10 anos, a Lian, de 6, né, e ali eu falei, não, deixa ele viver essa experiência também, que é importante. O vendo se aprende também. Sim. E hoje a gente sabe o mundo como está, né, com tanta guerra, com tanta miséria, um mundo de riqueza. E aí você vê o absurdo da coisa. Como é que é um mundo de riqueza e passa fome? Como é um mundo de riqueza e temos guerra? Como um é capaz de jogar uma bomba no outro e matar? Pera aí, meu irmão. Agora, existe o mal? O mal existe. Claro. Existem pessoas más? Existe. Existem pessoas invejosas? Existe. Mas eu sempre falo, o bem sempre vence. Aí tá te falando onde que sabe o que é isso. E o bem sempre venceu em minha vida. Claro. E foi assim minha vida. Vencendo ao mal sempre. E quando eu falo vencendo ao mal, pessoas querendo puxar seu tapete, pessoas querendo te, sabe, ter o que você conquistou. E é o lance do reservado. Hoje eu busco ser reservado, não é por maldade nenhuma, não. Porque no meu restaurante eu sou simpático com todo mundo. Sou uma pessoa muito aberta, livre, mas eu sou muito reservado em
sabe? Sou até uma pessoa exposta na internet, não tenho essa coisa de... Não mostro tudo, logicamente, mas por respeito, né? Isso eu falo... Não, nem tudo a gente também, né, tem que ficar... Conselho, né? Brasileiro, quando eu vejo um brasileiro pegar uma copa de vinho e botar um Ramon para aparentar, isso me dói muito, me machuca muito, né? Porque não tem necessidade. Porque a gente sabe, por os que estão lá, não, isso não é muito feio para mim. É o que eu sempre falo, aquela pessoa que vai com um monte de marca e nada, e você abre a carteira dele e não tem nada. Né? Silvio Santos não, tem um ditado que está na internet que fala assim: o que adianta você ter uma carteira de 100 euros se você não tem nada dentro dela? É melhor você ter uma de 10 e ter dinheiro dentro dela, né? Isso daí é uma paródia que você para analisar, que é uma realidade. Cara, e eu vejo que, assim, o Brasil, ele sempre teve com você, aqui, mesmo estando fora do Brasil. Porque a gente vê muita gente que saiu do Brasil e chega aqui, muda completamente, né? A gente tem acesso a muitas pessoas que chegam aqui e esquecem por completo da sua cultura brasileira. E você, em todo tempo, insistiu em trazer, tanto na capoeira, né? No espetáculo, exportando produtos do Brasil. Ah, verdade. Né? Agora, trazendo o sabor brasileiro. Como que você faz para você parecer mais, ou seja, ser mais parecido à carne do Brasil? Porque a gente sabe que existe. Eu vou falar umas verdades que dói. Vamos lá com a primeira polêmica. Vai lá, fala. Sabor. O sabor daqui não é igual ao do Brasil. Não. Você pode pegar o bife mais barato de lá, vai dar de 1.000 a 0 no melhor entrecó daqui. E aí as pessoas não entendem isso. A primeira coisa que eu notei de diferença quando eu cheguei aqui foi o sabor da carne. Se nota. E eu estava na Galícia. Ou E seja, a carne é terneira boa galega. É verdade, a carne é boa de lá. Minha picanha e minha maminha é da Galícia. É carne galega. Mas aí é os truques que você vai aprendendo. Por que eu falo isso? Porque as pessoas vão se dar conta que a água vai ter outro sabor, que o presunto vai ter outro sabor, que o queijo vai ter outro sabor. A Coca-Cola é diferente. Requeijão. Você sabe a saudade que eu tenho de requeijão, do requeijão cremoso do Brasil? Não é igual, não, que você compra o presidente. Pô, é gostoso. Mas não é igual ao nosso requeijão. Não é igual. Eu vou falar outra coisa que é um pecado. Cachorro quente. Eu amo cachorro quente. Você pode comprar. Existe aqui salsichas de cachorro quente alemã que custa 8 euros, 3 unidades. 8 euros, 3 unidades. Não é o mesmo sabor. Não. Então, a gente tem, né, para dizer da marca, a Perdigão, a Sadia, aquele hambúrguer Sadia, o cheiro. Você pode pegar o melhor hambúrguer daqui, Angus. Não vai ter aquele sabor de lá. Porque a gente vem de um país tropical e aí a gente entende os hábitos dos lugares. A fruta tem outro sabor, a carne tem outro sabor. E qual é o segredo do Brasil Samba? Eu busco dar qualidade aos produtos. Por exemplo, meu arroz é feito de pasta de alho, que isso é caro para qualquer restaurante ou franquia. Seguramente uma franquia não vai fazer isso, como não fazia na minha época, por mais que a gente brigava, né? A picanha ou as carnes, passar a pasta de alho ou passar uma manteiga de verdade ao invés de ser margarina. Tem franquia que vai botar só o azeite, né? Então são coisas que muitas das pessoas falam a qualidade e o sabor. Meu feijão é com calabresa e bacon. Calabresa e bacon, refogado, com pasta, com pimenta, com um monte de espécie. Aí muita gente fala, nossa, que feijão... Minha filha, que fez um ano agora, Lia, ela come o feijãozinho lá, com arroz, a gente faz papinho e sempre comeu, porque é uma coisa gostosa. Meu filho, Lian, já gosta de feijão e farofa. Gente, o arroz e farofa. Nossa, minha barriga já tá... farofa. Minha farofa eu faço com manteiga, né? Que não é a farofa típico da Bahia de Iuca, é o pão ralhado, né, com manteiga, que a gente dá o sabor com sal ali, para ficar o mais parecido. Porque quem vai dar sabor nas coisas é você, entendeu? Porque realmente se nota. E isso o brasileiro tem que entender. O lance que eu falei, né? Do Ramon e a copa de vinho. Meu amigo, tem vinho de 1 euro aqui. Tem Ramon, muita gente fala, não, eu não gosto do Ramon. Eu falo, pera, você pegou... Você foi Ramon errado. Você foi comprar um Ramon que parece chiclete, que custa 3 euros. Não, você já provou um Ramon de 200 euros, não é pelo valor, não. Porque as coisas... É diferente mesmo. É mais trabalhado. Quando tem mais trabalho, na boca. A pessoa tem que... Aí o tempo, quando eu falo dos 20 anos, né? Hoje a gente sabe que tem as lojas chinas, né? E com o tempo você aprende
Eu lembro que no início eu falei, meu irmão, eu encontrei o paraíso. Que eu entrei naquela loja China a primeira vez, falei, caramba, tem de tudo e tudo barato. O barato sai caro. E o caro sai barato. Mas eu fui aprender isso com o tempo. Hoje em dia, eu consigo fazer bastante economia, porque tem coisas que me custou caro, mas o caro, com o tempo, saiu barato. Que o barato ali, às vezes você compra uma coisa, fala, pô, já quebrou. Aí você vai e compra de novo. E compra de novo, você está 3 anos comprando aquilo. Não, pô, vá no Corte Inglês e compre um carregador de 50 euros, ao invés de você comprar 10 de 5. Mas para ele entender isso, vai ser ali o tempo, a estabilidade econômica, a madurez do local e o lance dos hábitos, né? Vamos lá pelo lado empreendedorismo laboral de locais. Porque muita gente que abre acaba fechando com 6 um ano, porque ele não entende ainda o hábito do espanhol. O espanhol, por exemplo, tem gente que tem cafeteria e quer vender comida. Pô, muito difícil um espanhol vai comer numa cafeteria, que é muito difícil mesmo. Mas tem coisas que eu tenho que respeitar. Eu não posso jogar a pedra porque eu sei que aquela pessoa ali está lutando para... Mas você quer ter um restaurante? Vai ter um restaurante. Eu abro de 1 às 5, das 8 às 12. De quinta a domingo. Ah, você não fica direto, não? Não, meu amigo, porque eu sou restaurante. Eu não sou um bar chino, como ele fala. Que 2 horas tomando um café. Não sou bar. Eu não sou bar que vai ficar o típico chino que você desce ali para... Não sou, eu sou restaurante. É de 1 às 5, das 8 às 12. Há 7 anos atrás, na Isso frente... aí é foco. Claro. É foco. É ter claro que você na frente do meu restaurante misturar. tem um mercadilho de coisas. O mercadilho que eles falam aqui. Como chama mercadilho no Brasil? Seria os camelôs. Né? Camelôs não, né? Seria... Parecido a um camelô. Parece um Pero não é um camelô, mas um camelô móvel, né? Que ele vai em cada bairro, né? Cada dia ele está em um bairro. Aí toda sexta-feira a gente tem esse mercadilho que ele tem gente, finaliza às 2 da tarde e começa às 8. Eu falei, há 7 anos atrás, falei, vamos abrir para dar café. Entraram 37 pessoas no meu local. Eu vendi 37 cafés, croissant, pão com tomate, azeite e sal, tostada, sanduíche mini. Eu falei, caramba! Acordei às 8. Quando deu às 12, 12 e meia, o pessoal foi saindo. Coisa pra caramba pra limpar, coisa pra caramba pra fazer. Porra, eu fui abrir lá o caixa. Quando eu abri o caixa, eu falei, você é doido, meu amigo. Não. Tá alguma coisa errada aqui. Por quê? Não, isso não é o que eu quero, não. Porque quando eu vi o caixa, eu falei assim, 37 pessoas, deu o que de caixa? 60 euros. 60 euros eu não pagava nem um gás que eu acendi não pagava. E aí eu entendi que eu não era cafeteria, por mais que eu tinha 37 pessoas. Em quanto tempo você, assim, pegou no ar Um dia você já... Quando eu abri o caixa ali, eu falei assim, ó... Não vale. Não é pra mim. Sexta-feira que vem eu não vou fazer, viu? Somos restaurante, de 1 às 5. Não, mas pelo menos você provou, né? Você experimentou e tal e viu que... E se deu conta, porque tem gente que vai... Não, vamos testar mais um dia. Mais um dia. Aí passa uma semana, um mês e tal, aí vai ter prejuízo João, e não entende. Você acha que, assim... É só trabalho duro para você, assim, conseguir chegar no nível que você tá? Ou você acha que também conta com a sorte um pouco? Tem que ter um pouquinho de sorte a pessoa? Não, mas muita gente fala que eu tive sorte, né? Eu não, acho que é trabalho mesmo e você dispor de você mesmo. Saber fazer, não fazer as coisas com mal vontade, buscar dar seu melhor sempre. Que as pessoas se sintam que foi um dia mágico. Sim. E elas sentindo o dia mágico, nossa melhor publicidade não é Instagram, não é nenhum vídeo, não, é o boca a boca. E o segredo do Brasil Samba é o boca a boca, tanto no paladar, na hora que ela prova um feijão, e é o que acontece no feijão, eu faço ela lembrar da cidade lá dela. A mãe fala, caramba, esse feijão, minha mãe fala, nossa, que delícia. Ou da picanha, quando você cuida da picanha e passa no ponto. Eu, às vezes, brigo muito com meus trabalhadores quando ele passa carne crua. Que o cliente me pediu, pera. Quem é o profissional? Você é o cliente. Como é que é sushi? Nosso restaurante não é sushi, não, pô. E a carne crua, não dá para... Eu sei que tem clientes que gostam da picanha crua, mas você tem que saber o ponto da picanha crua. Que não é crua, gente. Entendam isso. Por mais que esteja sangrando ou vermelha, não é crua. A carne vai estar cozida, vai estar em seu ponto. Que o cliente pediu assim, que o cliente pediu assim. Aí quando você vai... Eu não gosto de desperdiciar. Você tem que jogar no lixo. Você fala, caramba. Gente, por favor. E aí meus clientes, meus trabalhadores, eu sempre falo,
Se no prato tem carne, educadamente fala assim, o senhor tem que finalizar para eu seguir passando, para não ter o desperdício. Porque muita gente hoje no planeta também passa fome, pô. E a gente tem que ser consciente disso. Sim. Ter essa consciência. Mas o que você falou, eu falo da pessoa. Não, a sorte... aí tem que ter trabalho, tem que ter paciência. Eu lembro que os primeiros dias, há 7 anos, eu abria de segunda a segunda, eu não tinha descanso. Hoje eu abro de quinta a domingo. Você lembra o que eu te falei no início, do pouco é muito? 40% do restaurante tomaram minha caipirinha. Eu consegui atingir mais de 100. Que milagre é esse? Aí, a milagre eu acredito. Mas na sorte, não. Eu sou mais de acreditar em milagre no homem lá de cima. De falar assim, caramba, porque eu acredito no pouco é muito. De quinta a domingo. Aí muita gente fala outra coisa que, já que é em português, aí baiano sabe fazer churrasco. E baiano sabe. Aí eu falo, não. Nunca parei pra pensar. E isso é um racismo muito forte dentro do ser humano. Aí quando eu falo, não, eu só sei acender vela e fazer macumba, pô. E baiano gosta de trabalhar. Não, meus pais, minha mãe e minha avó são tudo vagabundo, pô. Roubava e me deu dinheiro pra vir pra cá. Porque falam que baiano não trabalha. Não, tem esses... Tem meu amigo, vocês têm um baiano, graças a Deus, que gosta de trabalhar muito, que vem de uma família muito trabalhadora, como qualquer família brasileira e no mundo. Aí, quando as pessoas falam isso, e eu vejo... Não, vocês dois são mulheres, aí eu vou falar... O estereotipo da mulher brasileira aqui. A gente sabe o que as pessoas pensam. Sim. Aí eu falo assim, meu amigo, eu tenho mulheres brasileiras de valores que são trabalhadoras. E a questão nesse mundo, que eu não vou falar isso, que eu não gosto de dar nome a isso, infelizmente, é por necessidade. Porque nenhuma está nesse mundo o que eu quero falar e vocês entenderam, porque gosta, não. Aí quando eu falo isso, eu falo, aqui não é bom ter esse estereotipo a mulher brasileira. Porque tem mulher brasileira com dignidade, com caráter e com muito valor, meu amigo. Sim. Meu amigo, esse trabalho aí existe todas as nacionalidades. Sim. Te diz um que atende cliente e sabe. Mas o lance de generar, é o que eu falo, eu acho isso muito feio do lance. O racismo existe em todas as partes do mundo, né? Teve até esse lance de Vinícius Júnior, que ele se equivocou na hora de se expressar. Mas por quê? Porque realmente a pessoa que está do lado dele não soube orientar ele. Eu até falo, e às vezes existe isso com os jogadores brasileiros. Ele chega, muito dinheiro, muita riqueza, a mansão. O cara está numa bolha muito grande e acha que tem o direito de chegar e falar, não, E aí eu falo assim, ó, eu não deveria nem falar, eu sou do Real Madrid. Eu gosto, eu não tenho vergonha. E eu tenho meu filho de 6 anos que ele veste a camisa do Barcelona porque a avó é do Barcelona e eu odeio, não tem problema nenhum, não. No dia que ele tiver com ele, vai ser o que ele quiser. Essa coisa, não, que meu filho tem que ser Real Madrid, ou Bahia, ou Vitória, ou São Paulo, ou Santos. Hoje em dia o futebol no Brasil é violência. Pelo amor de Deus. Olhem, aqui é a Europa. Não, que a Europa não. O futebol na Europa é família. Agora tem os ultras. Tem um pessoal que vai para brigar, tem um pessoal que vai para insultar. E aí Vinícius Júnior foi falar, não, que Mestalla é racista. Não, Vinícius Júnior. Em Mestalla existem racistas, mas não significa que Mestalla é todo. No Brasil existe racista. Sim. Mas não significa que todo brasileiro é racista. Mas as pessoas têm a mania de generalizar. E o baiano sofre isso porque eu sofri com brasileiros, tá? É de todas... com o carioca, com o gaúcho, com o paulista. Acho que todo lugar, né, do Brasil tem essa coisa, né? Carioca é bandida, mas malandra, existe, não sei o quê. Tem em todos os lugares tem, cara. Gente, uma paradinha agora, tá? Tá muito legal essa conversa, mas é só para lembrar você de curtir. Gente, curte esse vídeo para chegar a mais pessoas. Entendeu? Comenta aqui, se você quiser fazer uma pergunta para o João diretamente, pode colocar a sua pergunta aí embaixo, a gente repassa para ele poder responder para você. Cuidado com Entendeu? isso. Né? Mas pode perguntar, agora que você... Agora que ele aí falou, é onde agora está que o você perigo, pergunta. meu amigo. E compartilha, gente. Ajuda a gente a levar esse podcast a mais pessoas, tá bom? Não guarda só para você, não. Mas vamos lá, deixa eu te perguntar.
Perguntas agora, curiosidades lá do restaurante. Você atende mais espanhol ou brasileiros? Eu ia perguntar isso também, que eu queria saber. Hoje mais maior. espanhol. Hoje a verdade é essa. Mais espanhol. Eu comecei, logicamente, todo negócio brasileiro que começa aqui, você tem aquela primeira clientela brasileira. E hoje, na verdade, o que eu mais atendo são os latinos, né? Seguido de espanhóis e os valencianos, né? E com o pessoal europeu. Quando eu falo europeu, é italiano, português, francês, inglês, alemão. E assim, essas pessoas de fora, sem ser os brasileiros, você teve que ensinar a eles a pedir o ponto da carne, por exemplo? Porque a gente tem esse negócio, né? Eu sou uma pessoa que eu falo sempre, quando eu falo o profissional somos nós, é justamente para o churrasqueiro ele tentar servir da melhor maneira possível. Então, a um estrangeiro, né, eu não vou servir nunca carne crua, eu vou sempre servir no ponto. A maioria dos latinos já gostam de carne queimada. Né? Não, por favor, queime. Sério? Gosta da carne queimada. E o brasileiro é de tudo. Então, o ou brasileiro crua tem ou bem tudo. feita, aí depende de... eu já servi mesa nos Dias das Mães, que agora domingo vai ser no Brasil, né? Mas domingo passado foi aqui na Espanha. Eu servi uma mesa que ele era brasileiro, a esposa espanhola, ela queria feita e ele gostava de crua. Mas aí a gente começa nela, passa para os filhos e por último é ele. Que vai estar, porque na hora da churrasqueira, a picanha vai estar feita por fora. Por dentro ela vai estar... Mas o lance, hoje em dia, os latinos e espanhóis. Sim. Vem brasileiro bastante também. No verão vem muito brasileiro. Brasileiro de Portugal com os portugueses, brasileiro da Itália com italiano, brasileiro da França com francês, brasileiro da Alemanha, da Suíça, da Noruega. Porque as pessoas não sabem, em Valência tem quando eu falo tráfico, é trânsito, né? Tem um trânsito muito forte de aviões aqui que vêm da Noruega, da Suíça. Sim. Turismo, né? Turismo e estudante. Porque Valência é uma cidade que alberga muito estudante, até estudante brasileiro. Né? Assim, eu imagino que durante esse tempo todo você já deve ter visto de tudo lá no restaurante. Conta pra gente qual foi a coisa mais louca, assim, mais doida que aconteceu lá. Falei que a Dani é perigosa, né? A Dani já tá querendo criar polêmica. Eu vou pelo lado positivo. Ontem mesmo aconteceu uma coisa que normalmente não é habitual, que foi os mariachis. A filha contratou os mariachis mexicanos, né, para cantar seresta. No restaurante brasileiro. Pra mãe. Foi bastante bacana, todo mundo aplaudiu. Já teve pedido de casamento lá? Assim? Já. Dois pedidos de casamento. Caramba! E são clientes habituais. E aí eu me emocionei no primeiro, porque para mim foi muito especial eles escolherem, né, o restaurante. Porque meu restaurante é simples. As pessoas muitas vezes falam assim, meu amigo, quem vive... Meu amigo, a riqueza tem que estar na comida. Tem que estar no bem-estar das pessoas e no atendimento. Né? E eu tenho aquela coisa assim, e o cara ajoelhou lá e fez o pedido de casamento, né? E o outro já levava 8 anos juntos e ele fez o pedido de casamento para ela. São 2 pedidos. Nossa, que legal. Que tá nas redes sociais e para mim é muito bonito, né? E teve um casamento dentro do restaurante. Nossa. Que foi uma colombiana com espanhol. Foi. Aí eu fechei para escolheu o restaurante brasileiro para escolheu o fazer? restaurante Que maneiro. e agora você vai me pegar que eu não sei em português. O juiz foi lá casar ele? Porque aqui eles você falam pode... lá no Brasil, não eles falam outro nome lá no Brasil, mas é que eu não... E aí foi lá, botaram um mini altar, né? E Nossa, que que legal. chama o casamento, sem ser o da igreja, é o casamento... No civil? No civil. O casamento civil. Aí foi e se casaram dentro do restaurante. Com a decoração, o restaurante foi fechado esse dia para Olha que eles. legal, cara. Nossa, você imagina, né? E olha só, você falou sobre os empregos. Ela queria polêmica, você foi já coisa tá bonita, viciada. casamento, seresta. Dani, busca outra aí, que senão rolou. Ô, Dani, você quer me prejudicar? Ó, você falou sobre os funcionários. Vai lá. Ele falou sobre os funcionários aqui, né? Que as pessoas chegam para trabalhar e tal. Se hoje eu fosse trabalhar no teu restaurante, qual é a primeira coisa que você exigiria de mim? Ter bom coração. Vocês todos... Ó, ele tá sendo muito... Não, é uma verdade. Verdade. Ter Sim. bom coração. Ou seja, ter bons Ter bom princípios, coração. né? Não, ter bom coração. O que tem bom coração, a gente já sabe quem é. Porque tem gente que vai te maquiar. Tem gente que vai te enganar. Eu sempre falo assim, o trabalhador, você só vai ver ele daqui a um mês.
Aí daqui a um mês você vai ver os maus hábitos que ele não está acostumado. Sim. Porque E às aí vezes a não é pessoa tanta de boa experiência. índole, de boa fé, de bom coração, você sabe que ela... Eu tô com o menino, o Rodrigo, ele tá começando agora. O Rodrigo, ele tem bom coração, mas ele é muito nervoso. Eu falei, cara, tranquilo, não se preocupe. Com o tempo você vai aprender. Ninguém nasce aprendendo no primeiro dia, né? Então é normal esse nervosismo. Aí eu falei pra minha mãe, eu falei, claro, pô, até o domingo você vai ter aí comida e jantar bem, só queira aprender. Eu vou te falar uma coisa. Eu tive uma experiência. Eu morei um tempo na Nova Zelândia. E aí eu trabalhei num restaurante que era de um brasileiro. E aí eu estava aprendendo inglês, que lá o idioma é o inglês. Só que eu não dominava. Eu estava começando ainda, né? E aí ele de cara me colocou num dia de semana sozinha para atender. E era só eu e o chefe. Só, mais ninguém. E aí o telefone tocou e eu, meu Deus, nunca atendi telefone. Não entendi nada da pessoa falando. Aí eu fui direto no chefe. Aí eu, cara, atende pra mim. Tudo em inglês, porque o cara era indiano. Aí eu, atende pra mim. Então a comunicação já era difícil com ele, pra ele entender o que eu queria dizer. Aí eu não tô entendendo. Aí ele foi, atendeu a primeira vez. Aí ele fez o pedido e foi fazer. Aí o telefone começou a tocar. E gente lá na loja pedindo. E eu não conseguia pegar as ligações de telefone, né? Os pedidos. E eu comecei a pedir o chefe, cara, eu não consigo. Ou eu cozinho ou eu atendo o telefone, você que tem que atender. Aí eu mandei mensagem para o dono. Eu falei, olha, eu não estou conseguindo pegar os pedidos de telefone. Não estou. E os caras estavam ficando nervosos da ligação, sabe? E ele simplesmente não respondeu. O dono não falou nada. Aí passei o dia inteiro e eu não peguei nenhum pedido por telefone. Todo mundo que ligou eu não consegui pedir. Não consegui. Eu falava, olha, desculpa, eu sou nova e não falo inglês bem. Aí a pessoa tinha que ir lá na loja pedir. Aí, quando chegou na semana seguinte, ele me colocou de novo na segunda-feira sozinha. Aí eu liguei para ele, para o dono. Eu falei assim, olha só, você me colocou de novo na segunda-feira sozinha? Mas eu não peguei nenhum pedido no telefone. Aí ele virou para mim, e isso para mim foi maravilhoso ele ter feito isso. Falou assim, ué, você não é carioca? Você tem que dar seu jeito, cara. Você é brasileira, dá seu jeito. E aí, aquela frase me motivou, porque assim eu entendi que ele estava acreditando em mim, entendeu? Claro. Ele em momento nenhum falou assim, nossa, você, tipo assim, você perdeu o cliente para mim, porque os clientes foram reclamar com ele. E ele ficou calado. E ele falou, pô, cara, ela tá começando, entende? Entendeu? E aí ele chegou e falou isso. E naquele dia eu falei assim, eu não vou perder nenhuma ligação. Daquele dia adiante, eu não perdi nenhuma ligação. Porque eu coloquei na cabeça. Então, assim, é muito importante quando... Foi estratégico, né? Sim, sim. Mas aí eu já vejo despreparo da empresa. Eu não deixaria uma trabalhadora nova nunca receber um cliente até a mesa, nem atender telefone, nem preparar a produção de carne. Porque a gente está para ensinar. E aí é madurez. Agora, por uma necessidade, Deus me livre e guarde, passa, eu não tenho ninguém, eu falo, pô, hoje vai ser daqueles dias. Eu vou ter que pegar o novo para... Não. Aí chama preparação. Exatamente, às vezes foi necessidade. Porque você tem que aprender sim. também. Uhum. Então, é tipo assim, o Rodrigo, né, que ele está trabalhando, ontem aconteceu uma coisa, ele ainda não sabe falar o espanhol, mas tem uma documentação toda para trabalhar, tá dado de alta. E aí um cliente falou assim, eu falei, Rodrigo, a primeira carne é chouriço crioulo e muslito de pollo. E aí na hora que ele foi falar muslito, a menina falou assim, eu também quero muslito, ele morrito. E aí ele voltou pra gente, não morrito, ela pediu morrito, mas eu falei, você sabe o que é morrito? Ele não sabia nem o que era morrito. E morrito é a bebida, sem ser caipirinha, morrito com erva buena, que é a bebida cubana. É como se fosse uma caipirinha dos cubanos, né? Uhum. Aí, mas eu falei pra ele, aí mandei pro áudio pra ele, ó, todas as carnes, chouriço crioulo, muslito de pollo, lomo marinado al vino blanco, costilla de terneira, para que ele vá memorizando e gravando. Aí eu falo, Rodrigo, você já tá aqui, ó, pega o papel, tá vendo esse papel? Tá todas as carnes especificadas. Busca ler por quê? Porque vai ter essa situação para você só evitar. Não perder esse tempo. Porque ele deixou, a menina só queria um frango. Eu também quero um muslito depois. Sim. Ele morrito, pera que eu vou perguntar o que é morrito. Mas porque ele ainda não está
com o hábito do espanhol. Esse lance, quando eu falo do bom coração, eu acho todo trabalhador válido. Eu sou muito do trabalhador, quando eu falo assim, do trabalhador virgem, no bom sentido da palavra, do Rodrigo, por exemplo. Porque são os que mais duram, os que mais vão te, sabe? Porque você vai ensinar da forma que tem que ser. Sim. Não vai vir com vícios de outros locais. O vício de chegar tarde, o vício de hoje em dia. Eu não proíbo meus trabalhadores de estar no celular. E hoje isso é muito complicado. Porque são distrações que afeta seu negócio. Você está pagando ali a pessoa e a pessoa está aqui falando na cara. Aqui. Sim. E o cliente te olhando que você tá... Peraí, pô. Hoje a gente escuta muito que é difícil encontrar gente para trabalhar, porque as pessoas, na hostelaria, as pessoas estão passando essa dificuldade pelo que a gente tem escutado de amigos que trabalham com isso. Você nota isso no teu restaurante? Noto. Eu tive agora uma chamada de trabalho, eu pedi ajudante de cozinha, camareiro e camareira e passador de carne. Passador de carne eu tive 3. Camareiro e camareira eu recebo até hoje mesmo com anúncio já apagado. Aí foram mais de 100 solicitudes. Mas aí você vê como está o mercado também. Né? O de ajudante de cozinha também, umas 30 solicitudes. Porque as pessoas também buscam mais fácil, mais cômodo. O que eu falo para todo mundo, quando a gente busca um camareiro com bom coração, logicamente, com experiência, muitas das pessoas vêm sem a experiência. E às vezes e você ensina, você pode passar 4 horas ensinando, o mantel vai aqui, o copo vai aqui, aqui vai o guardanapo, garfo e faca. E o prato aqui, beleza? Ah, beleza. Aí eu sempre faço assim, vai lá, desmonta aquela mesa de 6, traz aqui e volta a montar. Vai lá na de 4. Vai lá. Ah, mas já fez? Vai lá de novo. Tá, beleza. Aí chega na hora do boom. Na hora do boom, meu amigo. Fica tudo de... É que eu tenho fila, Sim. A mesa tá terminando, eu tenho que limpar e montar. Aí eu falei, tá bem. Aí eu falei, montou errado. Tá errado. Caramba. Eu falei, vê, e olha que você praticou, né? E você achou até ruim eu mandar você ir praticar, porque as pessoas têm que entender que só vai aprender praticando. Sim. E é na hora do aperto, né, que a pessoa mais aprende. Ela fala... Assim, no seu restaurante, você prefere contratar pessoas com experiência ou sem experiência? Eu prefiro o virgem, o sem experiência. Que você coloca... E porque você dá oportunidade. Você ensina de sua forma, você ensina de seus hábitos e as pessoas acabam entendendo. Eu estou agora com uma das cozinheiras que muita gente acha que é brasileira e é Jenny. Jenny é africana e espanhola. Nasceu na Espanha, Jenny faz feio. O pessoal, nossa, é brasileira. Eu falo assim, tenho que dar informação privada de... que delícia, que maravilhoso. Aí eu falo assim, africano, tá. Porque o ser humano é assim. Sim. Ele julga muito por... Infelizmente, é assim. É uma realidade. Ô, João, posso? Pode. Eu ia perguntar a ele se ele já pensou em alguma vez em desistir. Em todo esse tempo que ele está nessa jornada. Não, nunca. E qual que é o seu diferencial como empreendedor? Aquilo que ninguém copia, o João. Que eu sou original, né? Por mais que seja rodízio, eu faço de uma forma que eu acho que por exemplo, meus trabalhadores e eu como a comida do restaurante, porque eu acho que é gostosa mesmo. Eu acho que no restaurante tem que ter um arroz com um bom feijão com calabresa e bacon, com minha ensalada de maionese, que tem que ter, com minha farofinha, né? Picanha, eu gosto mais do chouriço crioulo, eu gosto a vinagreta. Então eu fiz de uma maneira, batatas fritas, né? Vamos lá com a batata frita. Aí eu vou até me entregar, vou dizer, caramba, minha batata frita é do Mercadona. Eu não tenho vergonha de dizer, mas para mim, no meu paladar, é a melhor de todas. Você vai, caramba, é a melhor de todas. Você pode, se eu provei, eu falo, para mim é. E aí funciona, vai dizer, caramba, Coca-Cola e Pepsi. Aí eu vou falar mal da... A Pepsi custa metade da Coca-Cola, mas no meu local é Coca-Cola. Porque é Coca-Cola, Fanta laranja, Fanta limão, Coca-Cola zero. Porque pra mim é mais gostoso. A Cais, vai tomar lá o Cais de limão e Cais. Parece algo de torneira. Desculpa que eu não posso estar falando mal da... Vocês estão me botando numa encrenca do caramba, bicho. Aí a outra lá que tem isso vai me criticar, vai até me denunciar. Vai dizer, ele falou mal da nossa marca, foi? Vou lá, o menino falou mal da Cais. Não é isso.
É gostoso, gente. É gostoso, mas eu prefiro a Fanta laranja e a Fanta limão. Ele acredita nos produtos que ele vende. Isso é muito legal. E que eu provo, claro. Exatamente. Claro. Isso é empreender bem, é empreender com inteligência, né? As carnes que eu tenho 10, mas são 10 carnes que eu acho que é o que todo mundo vai comer e gosta. Eu tenho um cliente que vai pela panceta ao limão e mel. Porra, vai sair agora. Eu tenho um cliente que vai pelo chouriço crioulo. Por quê? Porque a receita é do nosso local. Então, são coisas que é bacana mesmo. Quando você faz... Minha mãe mesmo falou, eu trouxe minha mãe, tem 2 anos, a gente foi para vários lugares, né? França, Paris, Disney, Ibiza, Madrid. E ela falou, o melhor lugar que eu comi foi no seu restaurante, não é porque é seu, não, filho. Não, é verdade, mas por quê? Eu falo, caramba. Não, eu faço minha comida. Isso deve ser muito legal de ouvir. E, João, falando nisso, quando foi que você pensou assim, nossa, consegui, cheguei lá? Eu não, ainda... Ou ainda você não chegou? Não, eu sei que eu cheguei. Então, quando foi que você... Eu sou uma pessoa muito grata. Sim. Eu sou grato todo dia, né? Porque eu acho que eu tenho que ser agradecido a Deus sempre, né? Eu sei a posição que eu tô. Quando eu vejo que tem pessoas, eu sempre falo que não tem um dinheiro de amanhã. E aí me dá pena, me dá tristeza. Eu tenho pessoas que vêm no local e eu ajudo, né? Eu falo, caramba, não vá por aí, vá por aqui. Faça isso, vão te dar oportunidade, tente te dar seu melhor. E se preparem. Quando eu falo se preparar, em Valência tem cursos de garçom gratuito. Curso de barista, gratuito. Curso de ajudante de cozinha, gratuito. As pessoas não sabem, em Valência, qualquer trabalhador é obrigado a ter o carnê, o cartão de manipulador de alimento. É 2 horas na internet. Mas por quê? Porque você vai ter que ler, você vai ter que fazer uma prova, você vai entender que as verduras se lavam antes, não pode lavar em água fria ou água quente, as coisas têm que ser separadas, você não pode ter contaminação de produto. O que é contaminação? Você não pode misturar uma carne de porco com a carne vermelha. Quando tá cru. Você vai aprender a guardar as carnes, a etiquetar a carne. Por quê? Porque tudo isso pode levar a algo grave, né? Então, é como guardar o produto. São coisas básicas, né? E Cara, mas você falando isso aí, eu tô escutando você falando e eu tô vendo o tanto de valor que isso agrega ao teu restaurante. Porque as pessoas que vão ali comer, eles nem imaginam que tem isso. E às vezes a gente come em cada restaurante que vai tudo misturado, que é tudo uma bagunça. A gente vê mesmo naquele Pesadilha na cozinha, né? Mas ele ali faz de propósito. Aquilo ali é muito combinado também. Mas existem restaurantes assim. Eu trabalhei muito em restaurante também e a gente vê aquela bagunça na geladeira, aquela coisa toda. Mas assim... E isso agrega muito valor. Você saber que tudo que tem que ser feito, você exigir isso dos seus funcionários, que eles têm que ter a limpeza, trabalhar sobre limpeza. Exatamente, Isso aí ele sabe, eu brigo bastante com isso aí. Eu falo, miséria, que é isso aqui, gente? Pô, existe trapo, existe isso daqui que elimina 99,9%. Tá para usar, gente. Então, trabalhe sobre a limpeza. Vou dar um exemplo aqui, ó, dos hábitos. Em Valência, no verão, eu tenho medo de barata. Aí você fala, porra, João, um homem desse, medo de barata. Eu tenho medo porque minha mãe e minha avó montavam um escândalo em minha casa. Aí tinha que sair até meu pai chegar para matar, que era barata voadora. Graças a Deus aqui não tem. Eu tenho pavor de barata. Mas eu tenho. Você tá falando com um homem, pai de família, que não gosta de matar, mas não mata. Meu filho de 6 anos, ele ia matar. Eu falo, vem aqui, ó. E aí, no verão, vocês vão ver que começa a sair as baratas grandes. Ai, nem fala. Essas baratas grandes não tem dentro de restaurante. Qual é o problema de todos os locais em Valência? As baratinhas pequenas. Porque elas se multiplicam. E aí a gente tem o controlador de plagas, né? Que ele vem 3 vezes ao ano a fazer a fumigação do local, porque é obrigado. No meu, eu já faço 5. E mesmo assim é muito complicado. Às vezes tem cliente que fala, pô, viu uma baratinha sair. Eu falo, acabamos de fumigar. Quando você fumiga, logicamente ela sai do chão, sai do ninho e vai para cima. Então são coisas. Um menino que limpa minha campana, ela tem 8 filtros de carbono. E aí esses 8 filtros de carbono custam 340 euros a cada 3 meses. Você tem que trocar. Ele fala, mas cara, eu vou trocar se está limpo. Eu falo, mas por quê? Porque o governo, eu tenho que seguir a regra. Eu não dou aquele jeitinho. Você lembra do negócio do jeitinho brasileiro? Aí vão me crucificar agora. Polêmica. Eu não tenho essa coisa de jeitinho brasileiro. Eu faço.
Por mais que eu vou ver numa situação ali, fala, caramba, pô, eu vou gastar 300, são quase 1.200 euros disso ao ano. Mas, se eles querem que faça, vamos fazer o correto. Aí o menino fala, ó, sua campana é uma das mais limpas que a gente limpa em toda a Espanha, meu amigo. Você vai. Só que eu não vou generalizar aqui, que aí é ser covarde, né? Falar. Aí ele fala que vai em outros locais de outras nacionalidades, que ele fala, misericórdia, você não tem noção de como é. Então, eu venho com minha família aqui. Ele é até pastor. Engraçado que ele é até pastor. E aí ele fala isso, que dá gosto de limpar. E ele fala, pô, João, às vezes a gente está aqui, eu faço minhas 6 horas, mas, pô, meu amigo, tá limpo sua parada. Mas, se eu não fizer, o chefe lá não sabe. Então, essa é aquela burocracia que tem que fazer. E ele limpa sobre o limpo. Mas é sempre importante você ter... Por mais que às vezes você peque, e vai existir isso, porque a gente não controla nenhum inseto, nenhum animal. São coisas que podem acontecer. Né? Já aconteceu muito poucas vezes acidente, mas pode acontecer. Mas o importante é você sempre estar na legalidade. Aí, certificado aqui, ó, meu amigo. Aí você faz a mais, faço 2 a mais. Pô, esse cara, então, ele preza a limpeza, ele preza o produto, ele preza guardar. Porque tem o outro lado da pessoa que chama o que se aproveita. Ele chega ali para se aproveitar da situação. É o esperto, mas o caminho do esperto dura muito pouco. É verdade. Entendeu? Então, por isso que eu falo assim, eu sou muito agradecido e grato todos os dias, porque já são 16 anos com 7 de restaurante próprio e só tenho a agradecer. Não tenho franquícias, porque aí eu brinco, né? No dia que o Chino inventar lá, meu irmão, o americano inventar o robozinho para cortar carne, aí eu abro. Porque o trabalhador é complicado. Na hosteleria as pessoas estão de passo. E às vezes eu tenho trabalhadores que estão comigo 8 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, e ele está de passo ali, eu tenho que entender isso. Né? E não passa, não, por mais que te machuque, te dói, são coisas que... eu tenho trabalhadores também, não vou falar nome, mas vai saber quem é, que pede oportunidade, que pede para você fazer o contrato, para renovar, para ele ter direito ao documento. Você ensina, você vai lá, faz. Aí o cara chega para você assim... Aí eu mesmo vou me entregar, né? Aí chega numa quarta-feira e fala assim, pô, amanhã não vai dar para eu ir. Não, pô, não passa nada não, tá o quê? Tá mal? Tá... Não, é que me chamaram do Corte Inglês. Sim, mas você tem que me dar 15 dias. Pô, João, mas é uma oportunidade e tal. Eu falei, e ainda você tem... Aí é uma loucura, meu irmão. O espanhol nunca faria isso. Aí quando for pro espanhol, mas já tá vendo, não precisa nem eu falar. Não precisa eu jogar essa coisa, né? Porque eu sei que o de lá de cima me dá poder. Quando eu falo assim, caramba, aconteceu o que eu falei, foi. Eu falei, eu não gosto nem de falar, que eu não quero que a vida dele vá bem, meu amigo. Mas quando ele for pro lado espanhol, fala, não, você vai ficar os 15 dias aqui. E me dá igual que você perdeu de lá. Depois dos 15 dias, se você quiser, você vai buscar lá. Você vai honrar, porque a gente tem um contrato, caramba. E contrato é coisa séria. E as pessoas não se dão conta disso. E às vezes ainda pede assim, não, você me pode despedir? Pô, ainda pede para você despedir, pô. Pô. Que vai prejudicar a sua empresa. Sim. Mas eu quero o quê? Dormir tranquilo, não posso nem falar isso em campo. Vocês já estão me prejudicando total. A gente não falou nada. Pra governo assim, vai ser. Que meu irmão. Mas eu faço porque eu tenho meu bom coração também, quero ter uma consciência tranquila. Eu falei, às vezes vale a pena, né, você. Aí eu tenho assim, ó, o que eu falo do caráter. Vai me ligar. Aí vai ser muito difícil. Você tem um João que eu vou fazer, mas pode ter certeza que aquela porta ali para abrir de novo é muito. Mesmo ele sendo a última pessoa no planeta Terra, faço eu. Cara, eu sou muito grata à hosteleria, porque foi a primeira coisa que eu trabalhei aqui quando eu cheguei, né? E me colocaram a trabalhar atrás das barras, sem eu falar o espanhol, sem eu conhecer nada. Me colocaram pela batata, nem em casa eu pelava batata. E aquela coisa toda, e te dão oportunidade. Por quê? Porque a gente sabe que o mundo da hosteleria não é fácil, que as pessoas também... É muito difícil você encontrar uma pessoa que quer se aposentar na hosteleria, porque... É difícil. É um trabalho... Ele vai acabar sendo autônomo, ao invés de aposentado. É muito difícil. Eu tenho um trabalhador, ele está há 22 anos no mesmo local. Já mudou 4 vezes de dono. Só que as pessoas não sabem que, quando muda de dono, é obrigado a seguir com o trabalhador, que está indefinido. E ele já leva 22 anos.
esse daí vai se Mas aposentar. é difícil a gente encontrar pessoas assim. É em muito hosteleria difícil, é é muito difícil. difícil, é muito Porque normalmente difícil. quem busca hosteleria são pessoas, por exemplo, estudantes que vêm aqui, quer ganhar uma grana, né? Pessoas que estão começando, e aí você ensina e tal. E aí, quando tem esse espírito empreendedor, né? Porque nem todos têm, vai e abre o seu negócio e tal, mas se não tiver a gestão clara, se não souber, não tiver o foco claro, também não dura muito. Né? Então, assim, a gente sabe que é um mundo difícil, mas é um mundo que abre muitas portas. É o primeiro passo para você aprendizado. entrar no mercado. A hosteleria tanto a hosteleria como a pintura, né, como as mudanças, né, como a construção. Hoje em dia a construção é mais difícil porque eles estão muito em cima mesmo, né? Mas são coisas que não... Mas as pessoas que chegam numa situação que ainda não pode, mas tem formas e tem gente que vai dar oportunidade, né? Então aproveitem, porque a gente está num país de oportunidade e com o tempo você vai construindo. Aí você olha para trás e fala, caramba, passei por isso, mas você aprende que com o tempo você vai se tornando mais reservado. Que não é exclusivo, não, é reservado mesmo de... Você vai se... Sabe? Que é bíblico também, meu irmão. Você tá ali. Jesus foi para aquele deserto ali, eu até entendo ele. Olha para aí a loucura que eu tô falando aqui mesmo. Eu entendo ele, ao deserto, meu irmão. Tem hora que você tem que estar no deserto mesmo, sozinho. Eu sei quem ele viu. Enfrentar as provas e tem que as estar, dificuldades porque, sozinho. meu irmão, o mundo te... Você fala assim, meu amigo, porra. Não vão te entender. Gente, essa conversa tá muito boa. Eu quero convidar você a enviar esse podcast a mais pessoas, porque eu tenho certeza que esse podcast, se você chegou até aqui, é porque ele falou muito com você. Então, encaminhe esse podcast a mais pessoas. Põe aí o seu coraçãozinho, porque talvez você assistiu até aqui e esqueceu de dar aí o like, que eu sei que tem pessoas assim. Então, dá aí o seu coraçãozinho, envia para mais pessoas, compartilha, porque eu tenho certeza que você pode ajudar muitas pessoas. E também, né, quem sabe alguém quer uma oportunidade de trabalho, alguém quer conhecer um restaurante onde tem uma comida boa, pois já sabe que o João está aqui, do Brás Samba, aqui em Valência. Eu te convido a conhecer esse trabalho maravilhoso. Também queríamos falar sobre os patrocinadores, gente. Peraí. A gente começou hoje assim, o negócio aqui tá tão bom que a gente esquece das coisas. Meu Deus, isso a gente não pode esquecer. Nós queremos falar da LS Design, que fazem as nossas canecas com todo carinho, com todo amor, né? Fazem as nossas camisetas, gente. Olha, os próximos podcasts vou estar aqui. Vou colocar a camiseta, tá, gente? Para fazer aqui a propaganda, para vocês verem como é que ela fica maravilhosa. Nós temos também as sudadeiras. Então, assim, entre em contato com eles. Nós vamos deixar aí o contato deles para vocês fazerem o pedido. Eles fazem muitas coisas personalizadas. Também agora estão com joias. Então, LS Design, né? Também queremos falar sobre a VRA Autos, onde você encontra carros de qualidade. Gente do céu, você está precisando de um carro, não duvide em entrar em contato com eles, porque eu tenho certeza que o carro ideal vai estar lá preparadinho para você, e você vai andar, passear, viajar, igual o João falou aqui, que foi para vários lugares aqui na Europa. Não vai se você está assim querendo fazer uma viagem agora que vai chegar o verão, contacta com eles, porque eu tenho certeza que você vai encontrar um carro de qualidade, vai dar aí as suas viagens, marcando história na sua vida, né? Sim, e também, claro, vou falar do Fotofoto. Eu prefiro que ela fale, gente, porque eu sei que vai sair do coração assim dela e ela vai. Né, Dani? Fala aí do Fotofoto. Tem que falar do Fotofoto, gente. Tá chegando o verão. Olha, vocês precisam fazer fotos, registrem fotos com a sua família, entendeu? Foto é o que fica, é o que você vai lembrar depois. Se você precisa foto também para o seu negócio, gente, entre em contato com a gente. Nós vamos ter o prazer de atender vocês. Eu já falei aqui que quando eu fui fazer a foto com eles lá, eu tava o ó do Borogodó. Tava com a cara de cansada e eu vi as fotos e falei, gente, não é possível, não sou eu. A gente costuma dizer que ninguém sai feio na nossa foto. Então, só entrar em contato. É verdade. Mas voltando aqui, porque eu sei que o João tem hora. Gente, a gente tá com o horário aí já no limite. Estamos com o horário no limite, mas só duas coisinhas aqui. João, fala uma coisa que você odeia da Espanha e outra coisa que você ama, que jamais pensou que iria amar aqui. Vou começar com a que eu amo, né? A culinária. Eu acho que a culinária espanhola é muito potente em todos os âmbitos.
porque você pode ir... Eu, através da capoeira e do espetáculo, eu pude conhecer a Espanha de norte a sul, do leste a oeste, e para onde você vai, como Galícia, como Andalucia, se come bem, como o Mediterrâneo, como o centro. Eu lembro, eu fui Segóvia, tem o cotinilho, o pessoal, cotinilho. Meu amigo comeu o cotinilho cortado no prato. Então, o cozido madrilenho, a lentejas, as croquetas dele. Aí vai dizer, porra, por isso você tá gordinho. Ó, eu só tô aqui. Mas a culinária da Espanha eu acho que é uma das coisas que eu mais amo. E outra coisa que eu tenho que ser justo também, Espanha é um país com muito bens comuns em termos a leis, né? Colégio, hospitais, segurança. Isso que eu acho que tem que ser bastante valorizado também, que a gente hoje que olha lá para nossa terrinha sabe o que está passando, né? Salvador, Bahia está passando por eu acho que o Brasil todo, né? Com esse lance de facção, que hoje em dia você não pode ir nem com a camisa. Tem coisa da Disney, do Mickey, que não pode ser usado lá na Bahia, senão você vai... ou fazer gestos, então é complicado. Eu sei que é um tema muito delicado para as pessoas que estão lá. Sim. Né? Então a gente tem que valorizar isso também na Espanha, né? A segurança, os hospitais públicos, a sanidade, a educação, que é o que eu falo, são bens comuns. Bens comuns que você... vamos para Paris. Pô, tem passagem para Paris de 30 euros ida e volta de avião. Tem passagem para Ibiza de 18 euros. E aí você vai mentira. Mentira não, 18 euros. 9 euros a ida, 7 euros a volta. Tem passagem de... Por quê? Porque o bem comum aqui é palpável. Né? O trem-ave, né? O de alta velocidade. Pô, tem ave agora que você paga 9 euros para ir para Madrid. Em 1h40 você está lá no ave. Então, e que eu odeio, eu acho que... Vamos ser polêmicos, né? Não tenho nada contra, porque eu respeito a cultura. Fui uma vez ver uma tourada. Eu acho que isso também já deveria. Mas temos que respeitar quem vive disso, quem trabalha disso. O touro, quando é morto ali daquela forma... Olha o que eu estou falando. Isso precisa sair de minha boca, algo que eu odeio. Eu não gosto. Mas eu vou lá, vou abrir meu coração hoje aqui. São das coisas que, se pudesse, já não existir. Porque nenhum animal, nem ser humano no mundo deve sofrer. Né? E hoje em dia existe. Hoje em dia, você sabe... Vamos lá, né? Voltar lá para... Quando eu vejo tortura, quando eu vejo o cara, a forma que mataram, meu irmão, pelo amor de Deus, meu amigo. Então, isso do lance do touro seria uma das coisas que eu acho que... Tem gente que... Eu tenho amigos, tenho até clientes que vão tomar até bronca. Mas o que a gente tem que ter é cultura, que é algo que já existia antes, que o touro que é morto ali, ele vai para ser, né, crucificado. E assim, hoje é o que eu falo. Às vezes o restaurante... já sofreu com essa coisa do vegano. Eu tenho veganos que vão no meu restaurante. Sério? Sério. Mesas, por exemplo, de 12, 2 são veganas. Mesas de 20, 3 são veganos. Aí eu brinco, vem cá, ó, eu quero ir lá no seu restaurante. Eu vou levar 10 pessoas. 9 são veganas e 1 sou eu de carne. Eu quero uma carne. Quero ver se eles vão me preparar. E não vai. E você fala, mas como assim um vegano vai no seu restaurante de rodízio? Meu irmão, esse sadomasoquismo danado isso, pô. Porque você vai ver carne para tudo que é lugar, pô. Mas são coisas que acontecem, né? Então, vale a pena. O lance do que eu dei seria isso. Ojalá pudesse exterminar essa coisa aí do touro. E você se sente mais brasileiro ou espanhol? Hoje os dois são 20 anos aqui, né? Tenho 40. Tenho 41, né? Mas jogo lá que tenho 40. Eu jogo que eu tenho 35, né, meu irmão? Esses 35 meu irmão, cabelo. Hoje eu sou... Eu falo, meu irmão, eu como é o nome do... Meu irmão, você fala, caramba, meu irmão, como é possível isso? É porque a gente sempre, quando era jovem, queria... E hoje não, tem quanto? 35. Mas hoje eu sei que eu tenho hábitos espanhóis. Por exemplo, às vezes, vou botar minha mãe aqui na conversa, né? O lance lá do hábito. Ah, não, comprei uma televisão. Meu filho, porra, massa, mãe. Porra, dividi em 4... Tá de sacanagem, pô. Pô, dividiu? Por que você não comprou? É o que eu falo. Eu acho que as coisas que... Eu vou falar uma coisa. Hoje eu tenho 2 iPhones, né? Porra, 2 iPhones. Eu sei que o iPhone lá é caro. Eu pago 18 euros do iPhone, porque eu tenho uma conta empresária, então... Eu tenho um auricular. Eu sei que o auricular lá é caro. Era 2 euros ao mês. Aí eu pego. Mas eu comprar uma televisão para pagar em 4 anos, eu acho que é muito complicado, muito difícil. Né? Mas aí são hábitos. São hábitos que... Exatamente.
Entendeu? Exatamente. Que às vezes as pessoas não perdem. Não, acha que tá. Não, mas você divide tantas vezes. Não, porque sim é uma oportunidade. Não, não é oportunidade. Você está perdendo. O barato está saindo caro. E você pagar de vez, você vai deixar de pagar aqueles juros. E esse juro é sua riqueza. Só que as pessoas não veem o juro como a riqueza dela, não. Não é a riqueza do banco, não é sua riqueza. Você está dando sua riqueza para o banco. É verdade. Agora, Passamos para o quadro. vamos fazer um quadro aqui. Fala o nome do quadro, porque eu não... O quadro se chama Samba ou Siesta? Agora eu entendi o negócio. Samba do Brasil ou siesta espanhola? Hoje a gente vai colocar no paredão. Eu falei com vocês que a gente aqui hoje tá um perigo. Meu Deus. Então, assim, Siesta, você vai sempre responder ou um Samba ou ou siesta. outro, É. ok? Tá bem. A gente vai te dar sempre uma opção e você responde o que você prefere. Então Ok? vamos lá. Só coloca aí o Cais, que o Cais eu vou dar um samba, viu? pra ele não me buscarem, meu amigo. Senão vão vir por mim, a Pepsi, a Cais, eu vou buscar você. Vou dizer, falei agora que esse grupo tem aí. Vaquinha no podcast pra ajudar João do Brasil Isso aí. Samba. Vamos ter que fazer. Vamos lá. Começando. Feijoada de domingo ou paella à beira-mar? Samba ou siesta? Hoje em dia eu como mais paella, né? Mas eu vou comer a feijoada do Então é Brasil. samba. Samba. É samba. Churrasco com farofa ou ramon com vinho? Churrasco com farofa. Samba de novo. Festa brasileira com pagode ou festa espanhola com flamenco? Festa brasileira. Aí tá no sangue. Tá no sangue. Praia brasileira com bagunça ou praia espanhola com ordem? A praia espanhola, viu? Me desculpe. Aí é siesta. Aí sim é. Minha praia, por quê? A organização. Aí você fala assim, caramba. Isso se nota E o muito respeito, uma das coisas, eu sou de Salvador. Salvador é costeira. Pô, meu irmão, essa coisa de cada um com seu sonzinho. Que sonzinho, meu irmão? O cara tá do lado aqui. Você fala, misericórdia. E outra com churrasco de gato, outra tá ali com o bebê. Só falta levar o berço pra praia, meu amigo. Não é que a gente é farofeiro, não. Aí eu vou te falar uma coisa. Ibiza é caro, né? Mas eu levo o meu sanduíche, levo o meu aquários, levo minha geladeirinha. No Brasil seria farofada, aqui é normal, é hábito normal. Por quê? Porque a praia tá organizada. Eu jamais vou chegar numa praia aqui e vou botar meu som. Na mesma hora vem a polícia. Agora, uma coisa aqui é permitido o topless. Na praia não é nada sexual. Sexual seria você estar andando na rua. Assim. No Brasil é proibido. Aí você vê a... Mas aqui... diferença de cultura. Caramba, todo mundo topless. Você vai ver. Senhora idosa, jovem, menina, modelos de top. E vai ser uma coisa habitual. Você costuma ser habitual. Quem for a primeira vez com sua esposa, amigo, vá preparado. Fica olhando pra areia. Óculos de sol, não, gente. nem bote óculos de sol. Olhando mas pra baixo. é algo habitual. Você se acostuma a ver a nudez sem ato sexual. Sem maldade. Só né? mais duas para terminar, hein? Jeitinho brasileiro ou pontualidade espanhola? Você vai me deixar no compromisso. Samba ou siesta? Eu sou muito correto, eu vou no pontual. Siesta. Feriado com carne na brasa ou feriado com soneca depois do almoço? Com soneca. Já tá numa certa idade. Pai de família, com filho, eu gosto de dormir aí. Merece. Gente, valeu. Gente, muito bom falar com você, mas antes Obrigado eu quero te a vocês. pedir duas coisas. Uhum. Uma, se você pudesse deixar um único ensinamento para os seus filhos, qual seria? Essa daí é complicada, viu? Tocou no coração. Ela foi, porque eu vou falar algo que eu acredito, né? Fala olhando para ali. Que eles sempre busquem ajudar o próximo e que entenda que o mundo é cruel. E aí é o que eu falo assim, mas sempre ajudando ao próximo. Né? Ele ter essa maturidade do reservado, de não ser... Né? Porque a gente já tem esse caráter. Né? aberto, né? E aí você entende, o espanhol não leva muito as pessoas na casa. Não, o espanhol leva sim, mas leva quando é amigo. Mas leva quando já tem uma certa confiança. O brasileiro é no primeiro dia. Vem, meu filho, não sei o que, toma aqui, já se faz. Aí daqui a uma semana tá brigado, aquela pessoa não vale a pena, não sei o que, não sei o que.
aí a do espanhol vai durar mais, viu? E aí o lance do reservado. Essa palavra reservado eu utilizo para esse lance aí também. E ajudar o próximo, acho que todos nós temos que ajudar o próximo, né? Não só meus filhos. Eu sei que o mundo que vem aí para eles não é um mundo tão fácil. Espero que sejam abençoados como eu estou sendo, né? Para livrar de todo o mal, né? E que saibam sair das armadilhas da vida, que tem bastante, né? E hoje eu entendo, você entende o mundo, com o tempo você entende. E aí, o melhor hoje é, pô, reservado, para que palavra, pô, eu escolhi ser reservado. Por quê? Porque essa é a realidade. Você às vezes se expõe demais e o dar te acaba decepcionando. E a vida te mas bate siga muito, né? muito, pra caramba, né? Agora falar um pouco também do Brasa, né? Graças a Deus, são 7 anos. Eu tenho uma plantilha que são quase 12 pessoas que estão comigo há bastante tempo também. Os que não estão é porque decidiram ir e se respeita, né? As pessoas têm que entender que hoje em dia a hosteleria, não só meu restaurante, mas em todo o hábito, as pessoas estão de passagem, como na hosteleria, como na horteateria, como nos centros comerciais, como em shopping centers e grandes superfícies. Porque a gente está num país que todo mundo, com o ano fala, eu escuto isso muito, né? Pô, eu vou montar o meu. Eu falo assim, pô, meu irmão, não é assim tão fácil. Não é fácil, eu falei, eu olho lá para trás, não é fácil você pegar um crédito de 20 mil euros e falar assim, vou botar. E é o que eu falo do lance da mentalidade e dos hábitos. Tem pessoas que vêm para cá e montam, e aí, não, estou vendendo Heineken, tem que botar 4 euros. Pô, não, meu nego. Aqui o bem comum é muito barato. O bem comum, esse iPhone que custa lá 18 mil, 15 mil reais, pô, aqui você vai ter por 20 euros ao mês. Entendeu? Dado pela empresa. Você vai dizer, mas como assim? Pô, mas é assim. O lance de carro, o carro aqui é muito barato em comparação ao Brasil. Sim. E, João, assim, para quem está pensando em largar tudo no Brasil e vir para cá tentar a vida, que conselho você daria? Aí eu vou dar um bom conselho. Não venha às cegas. Não venha às cegas. Busquem vir com a direção, escutando pessoas daqui, porque muita gente chega aqui e cai na armadilha, né? Do ser até enganado, né? E acontece muito isso. Se me chamassem para ir a um país às cegas, eu não iria nunca. Eu iria sabendo um lugar para ficar, uma possibilidade de trabalho. Hoje em dia, muita gente me escreve desde o Brasil para vir. E eu falo assim, não é fácil, caramba. Porque sem documento não se pode contratar. Sem documento, você não vai ter todos os dias laborais disponível. Então vai ser muito complicado a sua vida. E tem gente que chega, ele, a esposa, filho, sogra, tia. Eu falei, caramba, bicho. E aí são cargas que passam para você pega ali, você ajuda, mas você também tem que... É muito complicado. Saber o limite também, né? Não é. Porque, infelizmente, se a gente pudesse ajudar todo mundo, mas, infelizmente, a pessoa tem que ter essa cabeça, né? Mentalidade de vai sair, sim, mas se prepare. Né? Saia preparado. Com um planejamento, né? Exatamente. E que a pessoa que realmente está te indicando para vir seja uma pessoa de confiança. Agora, para finalizar. Eram duas, já fez 3. Já tá na terceira. É carioca aqui, ó, com o é carioca. Tá. Então... Para finalizar, eu vou pedir para você olhar para aquela câmera e deixar uma mensagem de, no máximo, 1 minuto. O que o João gostaria de falar, se pudesse dar uma mensagem para o mundo inteiro? Tá bom. O que o João gostaria de falar? Eu falar uma coisa, eu acho que todo ser humano pensa, né? Que seja um mundo de paz, um mundo de qualidade para todos nós. Quando eu falo de qualidade, para as crianças, para os adolescentes, para os idosos, temos que saber que a gente tem que cuidar dos idosos para quando... O processo é esse, a gente está aqui na Terra de caminho, né? Num processo de aprendizado também, né? Então, buscar que seja um mundo mais justo. As pessoas injustas, isso eu vou deixar aqui bastante claro, reflexionem, busque mudar, busque ser agradecida, não busque ser de mentira, busquem ser de verdade, né? Agradecida com o dia que o lá de cima está te dando para você ser produtivo, para você ser uma pessoa do bem e exercer o bem. Então, essa é a mensagem que eu deixo a todos, né? Que seja um mundo de paz.
no planeta, porque a gente está vivendo momentos muito complicados, né? Passamos uma dana recentemente, a pandemia, então a gente está vendo bastante sinais, né, de todo do que estamos vivendo, né? E buscar construir um mundo melhor para o futuro do planeta, que são nossos filhos. É verdade, gente. Sim. Que conversa inspiradora que nós tivemos aqui hoje. Porque eu tinha vontade de conhecer, cara. De verdade. De verdade. Foi um prazer ter você aqui, tá? É uma honra pra gente, né, receber você aqui no nosso podcast. Eu tenho certeza que as pessoas também vão levar algo muito bom. Nós vimos hoje aqui ato de coragem, um homem de visão, empreendedor, né? Mas o principal, que faz tudo com muito amor, né? Deixa muito amor em tudo aquilo que faz. E isso eu tenho certeza que serviu tanto de inspiração para a gente, porque isso recarrega as nossas energias, sim, né? E faz a gente continuar, né, tanto o nosso trabalho quanto de vocês também aí. Muito obrigada. Obrigado a você. João, como a gente te encontra nas redes sociais? Tá, aí é muito fácil. Brasi Samba, né, com Y, com a Y, né, Brasi Samba, tanto no Instagram como no Facebook, né, e no Google. E no Google botando lá restaurante brasileiro, restaurante brasileiro, churrasco, rodízio. Vai vir ele primeiro, gente. Os que estamos humildemente. E para mim também o prazer é meu, hein? Em ter essa conversa, em poder, né, vocês liberarem esse espaço para que as pessoas me conheçam um pouquinho mais, né? Não sou nenhum bicho de 7 cabeças. Sou o mesmo de sempre. Tendo ou não tendo, eu sempre falo isso, para mim o material é material, o que importa são os valores humanos, né? Que eu tenho que agradecer a minha avó, que Deus o tenha. Aprendi, criado com vó é assim, né? Minha avó foi como uma mãe e as pessoas falam, criado com vó. Mas eu também fui o filho do meio, fui o primeiro a sair, né, de minha família com 21 anos de idade, vim sem falar um idioma, vim com 100 euros na carteira, como muito, e, né, que construiu um império hoje tem uma estabilidade familiar, econômica, laboral, né? Porque eu acredito no que faço e busco fazer o correto, né? Não adianta eu querer vender um arroz sem sal e sem gosto e dizer, não, tá bom, paguei. Você pode até pagar pelo nome que tem, mas pô, João, esse arroz não dá. Então vamos dar sabor à vida, vamos dar sabor em tudo que fazemos, né? Com muito atenção, dedicação e carinho e isso. Como diz a mulher do Masterchef, sabor. Olha, muito obrigado mesmo. Obrigado, meninas. Gente, muito obrigado a vocês que acompanharam a gente até agora. Tá? Te peço novamente para você curtir, para você comentar, se quiser mandar uma mensagem pro João de novo. Manda aí, gente. Que manda aí, que ele responde. E compartilha. Eu sei que vai chegar muita gente esse podcast quando você fala de coisas reais, chega bastante gente. Sim. Isso que é importante. Certeza. Nós queremos deixar, né, para você a canequinha do podcast. Muito obrigado. A nossa caneca. Engraçado que eu coleciono, viu? Ah, é? Olha que legal. Essa daqui vai estar nos meus cafés da manhã, mais certeza uma absoluta. aí para sua coleção. Obrigada. Obrigado. Né, que você possa levar e que a gente também possa aportar algo, né, para você também. É um prazer, as portas aqui estão abertas. Todas as vezes que você quiser voltar aqui no podcast, será um prazer receber você. E vocês que acompanharam a gente aí também, muito obrigada por acompanhar até aqui. Se essa história te inspirou, se essa história falou com você, esse bate-papo aqui tão legal, tão simples e tão inspirador, né? Manda para mais pessoas que você conhece, para que você possa dar aquele empurrãozinho que talvez aquela pessoa precisa, aquela injeçãozinha de ânimo. Então manda lá para eles lá, que eu tenho certeza que a gente vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas, né? Sim, gente. Brigadão e até a próxima, gente. Gente, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.